Olá, estamos de volta com o Libra Talks. E nessa temporada a gente vai ter muitos convidados maravilhosos. Para estrear, a gente está com uma convidada maravilhosa, uma empresária internacional de um lugar maravilhoso que eu conheço e acho que você também quer conhecer, ou quem já conhece quer voltar com certeza. É um lugar que tem os maiores edificações do mundo, tem o maior shopping do mundo, tem uma ilha maravilhosa, artificial, tem uma ilha no formato de uma palmeira. Esse lugar é Dubai. Eu estou aqui com a Cláudia Borges, ela é empresária, ela mora em Dubai há 15 anos, mas já morou na China, ela atende todos os Emirados Árabes, é uma pessoa assim que eu admiro muito, porque já conheço, já foi inclusive a pessoa que me acompanhou em Dubai, e por isso ela está aqui hoje, especialmente no Brasil. Cláudia, não sei nem mais o que dizer dela. Ela é carioca, ela é mãe de 3 meninas, já é avó, e é uma mulher assim que eu admiro muito. Além do que, 15 anos empreendendo em Dubai, no ramo do turismo, tem hoje a sua empresa de sucesso. E eu quero ouvir um pouquinho da sua história, né? Começando aí, como é que começou essa sua jornada maravilhosa em Dubai? Antes de mais nada, obrigada pelo convite, que agradeço de coração. E assim, é um grande prazer meu falar, né, de Dubai, falar um pouco do início, como que eu comecei no turismo em Dubai praticamente. Porque você começou quando Dubai estava também... Logo depois que o Burj Khalifa, que é a maior torre do mundo, foi inaugurado. Ou seja, eu acompanhei o crescimento de Dubai por esses anos todos. E assim, hoje é dormir de um jeito e acordar do outro. Então, assim, Dubai, cada dia surpreende, é sempre uma nova atração, um novo empreendimento. Então, Dubai não para. E, assim, com relação a meu início de carreira foi muito engraçado até, porque eu nunca me vi na área de turismo. Impressionante, né? Na China, eu acabei me dedicando muito mais a aprender o mandarim, né? Que é uma coisa que eu queria muito. Eu estudei na universidade lá em Shenzhen, a cidade que eu morei. Mas, quando eu cheguei em Dubai, eu pensei, o que eu vou fazer? Onde é que eu vou trabalhar? Ok, eu tinha o meu chinês, eu poderia arrumar um trabalho, mas eu ainda não tinha me encontrado, por incrível que pareça. E em Dubai, eu comecei assim a ver alguns amigos meus que já moravam em Dubai, eles assim falaram, poxa, por que você não tenta o turismo? Você tem todo jeito para o turismo. E eu falei assim, turismo, né? Tipo assim, turismo, eu gosto de ser turista, né? O que eu vou fazer? Aí eu acabei cedendo. Fui para um curso que tem no governo, né? Porque para você ser guia de turismo... lá para você ser guia, você tem que seguir uma burocracia própria do país. Exatamente, né? Você tem que ter a licença, né? Você não pode trabalhar na rua com o seu cliente sem uma licença que é do governo. E para você tirar essa licença, que foi o meu caso, você tem que fazer um curso longo, é um investimento também que você faz, e você tem provas, você tem não só prova escrita, como também uma prova dinâmica, para você ver se você realmente dá para aquilo, né? Mas primeiro me conta, você foi da China para Dubai, né? Um lugar novo, né? E para você empreender, sei que você já me contou que você tem um espírito empreendedor. Nossa. E chegar assim num país que você não conhece, como você disse, que tinha alguns amigos, mas não eram do ramo do turismo, né? Não. Por que eu fui para a China, né? E por que depois eu fui para Dubai? Foi por causa da profissão do meu marido. Ele é aviador. E as pessoas, inclusive, que eu conhecia já em Dubai, elas também são famílias de pilotos que moraram na China. Então, eu já conhecia pelo menos algumas famílias, e uma dessas famílias, a esposa de um desses pilotos, ela entrou também para o ramo de turismo. E foi ela que comentou comigo, por que você não faz o turismo? Né? Pelo teu jeito de ser, despojada, dinâmica, né? Com essa visão que você tem do mundo praticamente. E eu pensei, e eu acabei me formando, tendo a formação de guia de turismo licenciada depois de 1 ano de Dubai, porque eu precisava, no primeiro ano, me adaptar, porque China e Dubai são opostos, é um contraste assim muito grande. Primeiro Brasil, China. China, Dubai, nossa. E eu tinha as meninas, né? Minhas filhas, eu tinha 2 filhas que estavam lá comigo, e uma idade complicadíssima, né? Que você tem que dar um certo apoio na adaptação. E a minha mais velha que ficou na China, né? Porque ela estava se formando na universidade. Então,
O primeiro ano foi para adaptação. E para eu entender se realmente eu queria trabalhar no turismo, né? Mas assim, gente, eu falo que o turismo é assim, ele vicia. E quando eu comecei mesmo a trabalhar, tá aí, né? Eu não parei mais e aí. E essa jornada assim, eu sei que você rodou os outros Emirados também. Você não ficou focada. Hoje você está baseada mais em Dubai, mas você atendeu Catar, Omã. Sim, na verdade, assim, eu acabei não só me formando em Dubai, mas também eu atendo os outros Emirados. A gente sabe, né, que os Emirados Árabes Unidos são 7 estados, 7 Emirados. Então, depois eu fui tirar minha licença em Abu Dhabi, depois eu fui fazer alguns cursos também nos outros Emirados. Então, eu posso dizer, eu guio nos 7 Emirados. Mas eu também trabalhei no Irã, numa época que o turismo estava muito bom lá. Como acompanhante, eu não posso ser guia lá, eu era supervisora, eu acompanhava os grupos também. E também trabalhei no Catar, também com um grupo, também supervisionando, e em Omã, né? Que Omã é um país praticamente a fronteira ali, bem colado. Agora, uma curiosidade, assim, eu estive em Dubai há 10 anos atrás, quando eu encontrei uma cultura ainda muito, assim, burocrática, no sentido, assim, da vivência, né? De ser mulher, de ter ali alguns contrastes com a nossa cultura. E eu imagino que há 15 anos ainda, né, quando você chegou, esse contraste devia ser imenso. E como é que era chegar mulher, né, num lugar novo, numa cultura muito específica, e o desafio de ainda empreender, né? A gente fala que no Brasil é difícil empreender, mas pense você chegar numa situação dessas, mas, né? Assim, uma coisa muito engraçada de Dubai, que, 15 anos atrás, quando eu cheguei, foi até muito cômico. Como é que era? Tinha que andar com Não precisava. Porque o que todo mundo tem aqui a ideia de que você vai para Dubai, você tem que colocar logo, né, a baia, você não pode estar com o rosto. Hoje já mudou, mas assim, naquela época, não precisava também não, mas assim, a gente tinha assim, um pouco mais de restrição em relação, porque os Emirados Árabes Unidos é um país muçulmano, né? Então a religião ela trazia muita tradicionalidade de comportamento dentro do país. Então assim, eu tenho até uma situação engraçada que quando eu cheguei, eu fui da China, na verdade, para Dubai de vez. Meu marido foi me buscar no aeroporto, né? E ele estava com um buquê de rosas, assim, maravilhoso. E eu já tinha mais de um mês que eu não via ele. Eu fui, assim, com toda a vontade. Eu falei, vou abraçar ele. Ele, para. Aqui não pode abraçar. Não pode abraçar. E eu, olhando para um lado, para o outro, falei, meu Deus, o que eu faço? Né? Não, essa coisa do brasileiro, né? Brasileiro abraça, pega, que é logo, não né? faz parte da cultura do árabe, né? Você fazer isso. E eu falei assim, opa, peraí, né? E naquela época a gente tinha um certo cuidado com a roupa, mas... Uma coisa muito engraçada de Dubai, que por mais que seja um emirado, né, num país, né, os Emirados, dentro ali do Oriente Médio, praticamente, a gente tem essa visão de que tudo muito fechado, mas eu me surpreendi, porque Dubai, a gente fala que é open mind. E a gente eu acabei vendo que eu poderia fazer muitas coisas como mulher, porque as mulheres locais lá, elas fazem praticamente tudo, diferente dos outros países que estão em volta. E essa coisa que a gente tem da Arábia Saudita, do Afeganistão, do Paquistão, tudo fechado também lá, não. Sabe, os sheiks, né, eles conseguiram realmente fazer essa mudança, sustentar isso dentro da religião, que deu, assim, tirou essa visão lá de dentro que mulher não pode fazer nada. Sim, mas que acaba reverberando ainda no mundo, que como se fosse uma coisa fechada, né? As pessoas ainda têm. Eu tenho, inclusive, clientes, né, quando assim, eles estão indo para Dubai, é muito engraçado. Qual é a roupa que eu tenho que usar? O que eu tenho que levar? De 15 anos atrás, eu falaria, traz roupas mais fechadas, né? Hoje em dia, a gente já consegue ver, assim, um emirado, né, praticamente mais aberto. Você pode usar uma roupa mais descontraída, mais fresca. Até pela globalização, assim, né? Muito turismo. Exato. Até porque eu acho que Dubai se tornou, nos Emirados, o centro turístico, digamos assim, entre todos eles, eu imagino que seja o que mais chama o turista até para ele ir para os outros Emirados. Exatamente. Né? Primeiro você chega em Dubai, aí depois você quer ir nos Emirados, né? Então Dubai acabou virando o Emirado que se tornou o chamariz, né, digamos assim, do turismo. Exatamente, ele foi preparado para receber o turismo, então ele foi construído com as atrações para o turismo.
Então, assim, quando a gente fala dos Emirados Árabes Unidos, a gente está sempre pensando em quem? Em Dubai. E claro que Dubai, o atrativo que ele tem, chamou a atenção dos outros Emirados também. E principalmente a gente também tem que ressaltar também a capital, que é a Abu Dhabi. Sim, Né? Abu Dhabi. Então, hoje, Abu Dhabi, inclusive, antigamente, né, há 15 anos atrás, quando eu cheguei, a única atração que era de maior, assim, que todo mundo ia, era a mesquita. Né? Todo mundo fala a mesquita de Sheikh Zayed, sim, né? sim. Mas hoje, a Abu Dhabi, o investimento de turismo deles está impressionante. A gente hoje tem o Louvre em Abu Dhabi, nós vamos ter daqui a pouco o Guggenheim, né, o Museu Nacional de Sheikh Zayed. E tem o parque, tem o Parque da Ferrari. Então, hoje, Abu Dhabi está crescendo até por um foco de turismo assim, muito diferente de Dubai, mas ela está atraindo atualmente. Então, está muito legal esse equilíbrio que a gente está tendo hoje no país. Dubai como referência e a gente tem a opção de Abu Dhabi. E, claro, para quem gosta de história, gosta de conhecer um pouco mais, já vai começar a viajar para os outros Emirados, como Sharjah, a capital cultural dos Emirados. Né? Nossa, o que tem em Sharjah, assim? Sharjah, gente, alguém conhece Sharjah? Acho que as pessoas nem porque imaginam, todo mundo né? fala Dubai, aí entende Dubai como se fosse o tudo dos Emirados. Exato. Mas não, mas existe uma cultura... Isso. E uma coisa que eu falo muito você vai estar visitando Sharjah e você vai estar na rua vendo prédios em estilo, com toques assim islâmicos maravilhosos, prédios do governo. Então, assim, toda vez que eu recebo um cliente que está focado em Dubai e Abu Dhabi, eu falo, não quer Sharjah, não? Né? Não quer conhecer Sharjah, não? E tem também, assim, o glamour do deserto, que não está só em Dubai, né? O deserto, ele permeia toda aquela região ali. Exato. E que é muito bonito, né? O deserto de Abu Dhabi é belíssimo. A gente sabe que, assim, Abu Dhabi é o maior emirado em termos de território e a gente sabe que a maior quantidade de deserto fica dentro de Abu Dhabi. Então, a gente tem desertos que a areia, as dunas chegam a 300 metros de altura. Nossa. Uma coisa assim, é lindíssimo a paisagem. A gente tem um hotel resort em Abu Dhabi. Eu tenho clientes, muitos que já ficaram lá, que é a experiência de você ficar no meio das dunas do deserto. Então, e ter toda aquela experiência, porque Abu Dhabi também traz muita história, né? Porque Abu Dhabi, se a gente for falar das tribos, da vida, a gente tem história rica dos beduínos, nômades, antigamente. Então, eu sempre gosto de passar essa imagem para os meus clientes. É uma cidade, Dubai, que chama atenção. Sharjah, para quem gosta de história, quer conhecer um pouco mais a fundo. E Abu Dhabi, a capital, a grandiosidade que Abu Dhabi hoje tem. Então, a gente consegue hoje atingir no país todas essas áreas, a história. Mas você acha que Dubai foi construída para o turismo ou ela foi construída baseada numa tecnologia, num interesse tecnológico e por isso se transformou numa cidade turística? Juntos. Vamos dizer assim, que ela foi digamos focada... que o sheik de Dubai, ele tem um interesse nas duas coisas. Começou muito mais com o turismo, né? Que foi agregando justamente, trazendo as tecnologias, né? Que é justamente onde ele se destaca. Porque é impressionante. Eu tive a oportunidade no Museu do Futuro e lá você já vê uma tecnologia que hoje ela está chegando aqui, né? Faz o quê? 2, 3 anos a última vez que eu estive lá. E já tinha os robôs atendendo, já tinha os robôs que estavam flutuando dentro do museu e todo esse atendimento tecnológico que a gente está começando a ver agora com a inteligência artificial. Essa inteligência artificial já estava lá, né, sendo estudada. Ele sempre investiu muito em tecnologia. E uma coisa que eu acho muito legal na proposta que ele tem, que ele fala muito que a gente tem que inovar. A gente não vai viver para sempre, né? Inclusive, o Museu do Futuro, do lado de fora dele, é justamente uma frase que o Sheikh Mohammed, né, que é o Sheikh de Dubai, ele escreveu da inovação, que a gente não vai viver para sempre, mas a gente pode deixar um legado. Só para resumir, para ficar mais fácil. Mas como é que é? A gente não vai viver para sempre, mas podemos deixar um legado, uma construção, algo que marque para sempre. E uma coisa que eu falo... é isso que fica. Então, assim, por isso que ele tem Ele tem um investimento, ele tem a procura de estar investindo, procurando sempre o melhor, trazendo o melhor. Né? E a gente fala, quando eu falo de Museu do Futuro, né, as pessoas não imaginam que se acredita que o país ele já enviou um local, né, um emirate astronauta, já foi lá na estação espacial. O investimento, existe um investimento dos sheiks também de ajudar a patrocinar os estudos, o desenvolvimento da tecnologia, que nada mais é
assim, a melhor coisa para eles, porque eles vão trazer a resposta dos resultados para dentro do país. Sim. Por exemplo, enquanto aqui no Brasil ainda não estava acontecendo nada, e acredito que a nível de mundo, né? O Dubai já estava estourando nisso, É verdade. né? Até eu, quando Isso é muito quando eu legal. saí da China, cheguei lá, até eu fiz assim, uau! E olha que a China, né? Também a gente está falando de um lugar também com um Sim. desenvolvimento rápido, também investindo na tecnologia, principalmente lá. E quando eu cheguei em Dubai, eu me deparei com... olha que eu estou falando de 15 anos atrás, né? Eu já me deparei com coisas já grandiosas. Para mim, eu acho que a maior construção de Dubai foi a Palmeira, a ilha aterrada com formato de palmeira. Olhando ela de cima, é inacreditável. O que o homem consegue? Como é que, né, o que a gente consegue? Aonde nós chegamos, né? E eu estou falando, gente, essa palmeira ela já existia muito antes de eu chegar lá, né? Eu estou falando de mais de 15 anos atrás. E o que você sentiu no próprio turismo dessa atualização, né? Então, assim, a nível de mundo, né, Dubai, ele tem essa coisa de estar sempre em movimento. Sim. Então, de 15 anos para cá, você teve que se atualizar no turismo o tempo inteiro, né? E entender o que o turista vai buscar em Dubai. É verdade. Assim, é uma coisa até interessante que essa pergunta, se atualizando. A gente, dentro, né, das nossas licenças que a gente tira, a gente precisa renovar ela a cada 2 anos. Não deixa de ser uma reciclagem para a gente. E a gente tem que acompanhar esse crescimento. E eu falo, pela minha experiência, né, no turismo, que dos últimos 6 anos para cá, assim, o desenvolvimento, uma novidade atrás da outra. E eu não estou falando de atrações principais. Se a gente for falar no todo, eu estou falando de restaurantes, shoppings, lugares para se visitar, atrações. Gente, tem horas que eu falo assim, meu Deus, já tem uma coisa nova e é constante. E eu falo assim, meu Deus, como é que eu vou gravar isso? Como é que eu vou apresentar? A gente tem que estar atualizado. Porque com o Instagram, a internet, o que acontece? Ele acaba aumentando muito a imagem de Dubai com relação a tudo que se tem lá. Então, você tem que estar atualizado, porque o teu cliente vai te procurar, mas eu vi no Instagram aquele lugar, e você vai falar assim, meu Deus, que lugar é esse que não está ainda em evidência, a ponto de eu falar, não, já sei onde é que é. Então, a gente tem que realmente estar... porque o Instagram está adiantando algumas coisas, digamos assim. Adiantando muito, por favor, né, gente? Porque, assim, o pessoal vai lá, às vezes, vê um lugar assim, interessante, faz uma foto e alguém gosta daquela foto num lugar que não é nem tão turístico. Viraliza e você fica assim, mas peraí, onde é que é esse lugar? Gente, não, mas você vai ver, é um lugarzinho, assim, entre um bairro e o outro, que... viralizou. Então, a gente tem que estar atualizado em tudo lá. Assim, hoje, né? Eu sei que antes era uma procura entre o 15 anos atrás e o hoje. O que o turista busca? Ainda são as mesmas coisas, porque a gente vê, o passeio no deserto, são os camelos, né, que são os ícones, é o Parque da Ferrari, é a mesquita. Com toda essa mudança, já se trouxe para o cenário turístico uma busca realmente disso que você está dizendo, de uma coisa que viraliza, de um outro ponto que nem é tão o chamariz, assim, digamos, mas que acaba sendo um point, né, assim... Isso, é uma coisa muito interessante, porque quando eu comecei mesmo no turismo, Dubai não tinha tanta atração, não tinha tanta novidade, então era muito engraçado, eu comparando com o antigo com hoje, que um tour, por exemplo, de 4 horas que eu fazia na parte antiga da cidade, era assim, sobrava tempo, dava para você visitar até alguns pontos na parte moderna, porque a Dubai é dividida em 2 áreas, né, que é o antigo, onde estão os mercados de ouro, especiarias, e é o moderno, onde estão os grandes prédios, né? E a gente conseguia completar o tour em 4 horas, assim, ó, pum, tranquilo. Hoje, você não consegue mais. Hoje, quando eu apresento para o meu cliente um tour de 4 horas, eu tenho que selecionar qual lado da cidade que ele tem que visitar. E detalhe, nem todos os lugares dá para se visitar, de tanta atração. Vai depender do perfil do cliente, do que ele está buscando em Dubai. Exato, isso, até porque hoje eu trabalhando, eu personalizo de acordo com a procura, de acordo com o estilo da pessoa, e do tempo também, porque o tempo hoje ele é muito importante para a gente. E principalmente quando eu monto até um roteiro, eu tenho que saber até onde é a localização do hotel para fazer uma distribuição geográfica muito boa que agrade o cliente. Mas dependendo do cliente, eu falo hoje que no mínimo 7 dias, se você quiser ter uma viagem mais calma. Se você quer uma correria, ok, vamos falar em 5?
Olha, eu já diminui 2 dias, mas assim... Mas a pessoa vai ter vontade demais. A pessoa aquela que faz uma conexão em Dubai, porque a gente sabe que a Emirates Airlines, ela faz conexão para vários outros países, e muitas pessoas param ou na ida ou na volta em Dubai, às vezes 1, 2 dias. Sim. E eu já tive cliente falar, não acredito que não deu para fazer quase nada. E é verdade, porque a gente tem muitas experiências diferentes em Dubai e Abu Dhabi, como eu já falei. Hoje, os turistas estão indo em busca não só das atrações famosas, como o Burj Khalifa, a maior torre do mundo, o Burj Al Arab, que é o hotel considerado 7 estrelas. Gente, isso é uma fofoca muito grande. Não é 7 estrelas. Não é? Não é. Ele é 5. Não existe essa bandeira de 7 estrelas, né? E o que acontece? Não só esses pontos, né, altos, mas o pessoal está começando... Não, e tem gente que vai para lá e acha que não pode entrar no Burj também. Ah, pode. Né? Não para visitar, porque antigamente a visita era aberta, mas hoje em dia o próprio Burj Al Arab, ele também criou um que a gente chama de tour guiado pelo próprio Burj Al Arab para mostrar lá dentro, mas você não tem acesso a todos os lugares. Vai ter uma parte que você vai conhecer que é muito interessante, que tem até um museu contando a história da construção, da escolha dos móveis, da decoração, os grandes esportistas que passaram por lá, né, que falaram que lá em cima no L ponto tem uma quadra de tênis. Gente, não é uma quadra de tênis, é um L ponto que fizeram, né, uma demonstração de 2 grandes tenistas famosos, um jogo, é um marketing que eles fizeram. Sim. E também, caso você não esteja hospedado lá, você pode, assim, fazer uma reserva em um restaurante lá dentro e você vai ter o acesso. Claro que não vai ter o mesmo acesso que um hóspede que está lá, mas... Agora, você falou uma palavra importante, que aí você falou na minha área, marketing. Eu acho que, assim, Dubai é uma experiência de marketing impressionante, porque o lugar é maravilhoso, estar lá é uma experiência maravilhosa, mas a venda, digamos, em termos de marketing, ela é muito boa. É muito, né? Porque Dubai é uma marca. Ela é uma marca. Sim. E, assim, o marketing deles é muito eficiente, até mais do que a gente imagina. E até, assim, eu fico surpresa como que eles conseguem alcançar a quantidade de pessoas, a atenção das pessoas. É um público diverso, né? De várias culturas. De várias culturas, de várias idades, de vários países, de várias classes. Então, ou seja, Dubai, o marketing dele, ele não vai atender somente porque já teve isso no passado. Porque Dubai é um destino somente para pessoas com condições muito altas. Não é. Qualquer um pode ir para Dubai, né? Se organizar direitinho, que você vai ter os lugares... tudo, as atrações que você vai poder, que as pessoas acessível, né? Acessível, não é uma coisa distante, né? Então, assim, se organizando, ele é um lugar acessível. Então, como eu estava falando, do marketing, da marca, ela é muito poderosa. Muito poderosa. Tão poderosa que até, às vezes, em alguns momentos, já criou esse distanciamento que agora já não está mais existindo. Não está. Porque realmente agora o marketing está sendo feito para mostrar que, além da grandiosidade do lugar, ele também é um destino acessível, desde que, obviamente, você se organize, enfim. Agora, vamos voltar aqui para a Cláudia, né? Cláudia é empreendedora, né? A gente sabe que o ramo de turismo, mundialmente, não é um ramo fácil, você tem que ter uma habilidade, um dom, né? Eu já vi você como uma pessoa que... me guiou num roteiro e outras pessoas. Sei que você já atendeu pessoas aí famosas, né? Quem que você já atendeu de famoso? Fala aqui. Eu prefiro não falar o nome dessas pessoas, mesmo que sejam pessoas públicas, por uma questão de ética profissional mesmo, né? Sim. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, inclusive no turismo, né? A questão da ética profissional. Então, eu prefiro não falar, Giane. Eu sei, depois eu falo nos bastidores aqui quem eu atendi, tá bom? Isso vai ficar para os bastidores, ninguém vai saber. E aí, vamos voltar aqui. Aí você, como é uma pessoa que já é conhecida em Dubai, né? A gente sabe que você é uma pessoa assim, que é respeitada no teu setor. Você, além de tudo, criou uma marca, né? Você já tem a marca Cláudia Borges, mas você criou uma empresa, que é a Signature Tours. Como é que você teve assim essa ideia de empreender no ramo do turismo, de montar uma empresa? Como é que funciona? Bom, a criação da empresa, na verdade, a vontade, né, de abrir uma agência em Dubai já vem, olha, há muito tempo atrás. Mas eu sempre tive muito cuidado, porque
abrir uma empresa em Dubai não é fácil. Você tem que saber o que você está fazendo, o que você vai vender, qual é o público, como é que você vai atender. Então, eu preferi, esses anos, me aperfeiçoar mais, me profissionalizar mais, para poder saber o que eu vou estar vendendo. E uma coisa assim que é muito interessante, até eu tenho agências, operadoras que me conhecem aqui no Brasil, trabalham comigo há muitos anos, e até mesmo para o turista, né, está me assistindo aqui agora, né, um cliente, um futuro cliente, o guia de turismo, quando ele abre uma empresa de turismo, principalmente em Dubai, facilita muita coisa para quem está comprando o pacote. Porque nós que trabalhamos na rua, que a gente fala que ali, ó, à frente, né, o produto final da venda, nós sabemos o que é possível e o que não é possível. Às vezes tem agências que fazem vendas pelo mundo todo, seja outros países, não estou exclusivamente falando de Dubai, que nunca visitou, não sabe como que funciona a dinâmica. Então, por eu já ser guia, porque eu ainda continuo sendo guia, eu ainda continuo indo para a rua, eu sei exatamente hoje personalizar um tour para que, na hora que eu conseguir entregar esse tour, ele vai sair perfeito. Porque a gente sabe do tempo, a gente sabe que esse tempo não vai dar, que esse lugar não vai dar. A gente na rua... E de acordo com o perfil, como você falou, do turista, exatamente. Né? Que às vezes o que ele diz para você, numa anamnese rápida, vai definir o tour que você vai montar para ele. Exatamente. E por eu estar guiando e eu sabendo exatamente como que é o operacional na rua, isso me deu muito mais experiência e confiança para abrir a agência. Porque você está perguntando exatamente quem entrega o produto final de uma venda de tour, de uma agência, de uma operadora. Você sabe do que você está falando. Exatamente. Então, assim, a agência, ela abriu, eu fiz questão, porque eu percebi que a gente tem muita informação, como eu falei, na internet, né? O Instagram, Facebook, hoje é o YouTube também. A gente está tendo muitas informações assim, picadas, diferenciadas. Então, e a concorrência também cresceu muito grande. E a concorrência, ela cresceu bastante. Né? A gente não está falando assim, de uma agência exclusiva lá, Sim. mas eu percebi. Então, eu tinha que inovar no mercado. Então, poxa, eu sendo guia, eu sabendo como que funciona, com um nome no mercado que eu já tenho há tantos anos, né, que eu construí o meu nome. Sim. Lá. Não, você fala, eu já tive com pessoas aqui mesmo no estúdio que fala que Dubai, tem a Cláudia Borges. Teu nome é conhecido aqui no Brasil como uma pessoa de referência. Exatamente. E é muito legal, porque eu tenho clientes hoje que não só vendem agências e de operadoras, eu tenho um cliente que é de indicação. Olha, eu fui atendido pela Cláudia. Quando você for para Dubai, procura ela. Eu criei a referência do boca a boca. Sim. Que para mim isso é perfeito, eu acho isso fantástico, porque é o resultado de um trabalho sério. Porque eu jamais vou vender um produto para você, seja ele um city tour em Dubai, ou Abu Dhabi, ou um deserto, que eu não vou conseguir te entregar e que eu sei que se eu te vender não vai ser legal para você. Me fala uma coisa assim, é sempre como se fosse a primeira vez? Tipo assim, tô chegando no deserto para aquela experiência... Para mim, eu sou apaixonada por Dubai, apaixonada. Eu sou apaixonada. Então, assim, voltar lá para mim é como sempre, como se fosse uma nova experiência. Mas eu não estou lá há 15 anos, né? Imagino que você visitando os mesmos lugares, né? Eu acho que o que move a gente é a emoção, é o que a gente ama fazer. Como é que é para você, né? Voltar nos mesmos lugares, com grupos diferentes, com perfis diferenciados? É bem interessante. E voltar nos lugares, assim, eu não estou falando de 1, 2, 3, 4, 5, Sim. não. O deserto, vamos lá, pelo deserto, porque eu sei que você Quantas vezes muito... você já foi no deserto? Eu perdi a conta, eu acho que mais de 200 vezes, né? E assim, o que a gente faz? Quando a gente trabalha com amor, você vai para o deserto, eu sempre faço assim eu sempre busco algo no deserto que eu não tenha notado ou tenha notado e esquecido. Ou então eu entro numa vibe junto com os clientes diferenciado do cliente anterior. Eu acabo aproveitando aquele lugar que eu já fui mais de 100 vezes de uma forma mais suave, mais gostosa. Então, o prazer de voltar no deserto, eu vou sempre ter. Assim como, por exemplo, é muito engraçado na alta temporada, que muitas vezes a gente sai de um tour já para entrar no outro. E quando eu tenho 2 tours no mesmo dia, que faz a parte antiga da cidade, eu começo o tour da manhã por um lugar, faço o primeiro, segundo, terceiro e quarto.
quando eu começo o tour da tarde, eu começo no 4, 3, 2 e 1, porque fica muito automático, né? Então, Sim. é legal eu mexer nessa distribuição dos lugares até para suavizar para mim, porque você está repetindo, falando a mesma coisa. Sim. Então, eu suavizo na dinâmica para eu entregar para o cliente, tipo assim, nossa, essa guia, né, já está assim, automática, ela já fala com os olhos fechados, ela já nem aponta, ela está apontando para os lugares, olhando à direita, olhando à esquerda, aqui, se vocês observarem, mas ela está, tipo assim, não está nem olhando mais. Eu evito isso, justamente porque eu tenho que suavizar, eu tenho que... eu gosto. Isso é trabalhar com amor, gente. Eu gosto não tem, muito. assim, se você faz uma pergunta, qualquer profissional, o sucesso, ele vem, né, do esforço, do estudo, do empenho e tal, da prática, mas vem, não adianta, acho que do coração. Não, tem que né? ser. Até porque, Giane, se você parar e fizer uma análise, eu sou uma brasileira, estrangeira, imigrante, nos Emirados Árabes Unidos, e eu trabalho como guia. Eu vendo Dubai, eu vendo o país. Se eu não me aperfeiçoar, não estudar, não gostar, não entrar na cultura, não entrar na religião, como é que eu vou vender um lugar onde eu não nasci? É um desafio muito grande. Então, você tem que gostar muito do que você faz. Eu amo o que eu faço. Eu me encontrei no turismo num país que nem é o meu. Então, assim, é desafiador. Cláudia, como assim? Como é que você conquistou isso? Exatamente, você não nasceu, você não vem na escola aprendendo a história daquele lugar. Sim, não está no seu, na sua infância, no seu DNA. Exatamente, não aprendi lá no primário, né, a sim. história. Não, eu acabo tendo que ter me aperfeiçoar, eu tenho que atualizar, eu tenho que acrescentar, porque, no meu caso, é um estudo diário daquela região, porque a história naquela região... E é um desafio, né? Você vive em desafio. Adoro desafios, amo desafios. Então, não tem jeito, eu adoro. E assim, vamos lá, agora vamos falar de temporada, né? Você falou aí de temporada. Hoje em dia eu vejo que as pessoas vão para Dubai em qualquer época. Eu assim, vejo as pessoas que visitam e tal, mas existe uma época melhor para visitar Dubai? Existe. A gente fala a temporada alta e a temporada baixa. Geralmente a temporada alta, ela começa a partir assim, depois do dia 15 de outubro e ela vai até início de abril, mais ou menos, até depois da Semana Santa. Porque é outono e inverno, então a temperatura ela fica mais agradável. E a gente tem a temporada baixa, que são os meses mais quentes. Mas uma coisa muito interessante, que antigamente os turistas evitavam ir para Dubai na época do calor. E está mudando muito isso. Por quê? Porque Dubai se adaptou para oferecer para os turistas lugares também com ar-condicionado. Então, assim, não é impossível, você não vai ficar na rua o tempo inteiro. Você talvez vai evitar de andar um pouco mais na rua com o seu cliente, visitando os lugares, mas hoje em dia é adaptável. E por incrível que pareça, depois do Covid, eu passei a ter muitos clientes no verão. Eu estou falando verão assim de temperaturas que chegam a 50 graus. E a sensação térmica? Mais. Então, ou seja, a gente adapta. Então, quando eu recebo um cliente que ele fala, Cláudia, eu só consigo ir nesta época do ano, até porque os preços eles ficam mais baratos, assim, baixa temporada. Como é que eu vou fazer? Então, essa hora é a hora que eu paro, que eu penso, que eu analiso e falo, ok, a dinâmica aqui para que Isso muda a dinâmica para a experiência ser agradável. Agradável, até para mim também, por mais que eu moro lá há muitos anos, tudo bem, eu sou adaptada, mas eu tenho que passar para um cliente, olha, você vai sentir calor, mas é rapidinho, vamos fazer uma foto ali rapidinho, volta para o carro, está com ar-condicionado. Vamos parar aqui a gente não vai ter assim, shopping, ou uma passagem, ou uma área com ar-condicionado. A gente ali personaliza, para que na época, principalmente que é do verão, o cliente o turista, né, ele não se sinta tanto. E hoje em dia, os destinos continuam os mesmos de 15 anos atrás? Eu digo, da procura do turista, ou ele já está variando mesmo ali? Olha, continuam os mesmos ícones, mas hoje a gente tem o turismo gastronômico em Dubai. Então, a gente tem assim, restaurantes do mundo inteiro lá. Eu falo de cozinhas famosas, restaurantes famosos pelo mundo. Então, hoje, por exemplo, meu cliente, ele não só busca os city tours, né, que é para conhecer os pontos, mas ele busca
puxa, aquele restaurante, queria marcar, agendar, eu queria um famoso aqui. Então, é muito legal essa dinâmica. E a gente tem um turismo familiar que passou a crescer muito nos Emirados, em Dubai, porque antigamente as pessoas iam para lá, não levavam criança, porque não tinha quase nada para oferecer, né, para a família, para a criança. Não, a gente hoje tem resort, a gente lá em Abu Dhabi tem os parques climatizados, inclusive, que dá para atender no verão. Ou seja, eu consigo ver hoje o perfil desses turistas mudando as procuras. Famílias, Sim. passando 12 dias. Não, é tão climatizado que eu cheguei a sentir frio, juro. Eu lá toda preparada para o calor, aí entro num parque e o frio. Eu falei assim, gente, como assim? É muito preparado mesmo, né? É bem preparado. E estão se preparando cada vez mais. É incrível, é incrível. E assim, uma coisa que a gente tem ouvido muito aqui falar são os perfumes. Tá uma febre de falar de perfume árabe. Eu só ouvi, não me aprofundei. Queria que você me explicasse o porquê dessa fama. O pessoal tá postando, inclusive a internet, né, que tá divulgando. Demais da conta. Os famosos assim, perfumes árabes, a gente está vendo no Instagram mesmo, né, várias influências, né? Sim. Pessoas postando, buscando, porque ele ficou famoso. O perfume árabe em Dubai, eu digo que é o melhor lugar para se comprar, porque a gente tem muitas fábricas em Dubai. Né? As fragrâncias são maravilhosas, porque uma coisa assim, que muitas pessoas não sabem é que o perfume árabe vendido ali, fabricado, ele não tem álcool. Porque o muçulmano, né, a gente sabe que ele não consome o álcool, ele não passa na pele. E a gente tem os perfumes árabes que são em óleos, que são os melhores, porque justamente ele vai ter uma durabilidade muito maior do que do líquido, vamos dizer assim. Então, hoje a gente tem o que é o perfume com óleo e o perfume tipo líquido, normal mesmo. Sim. E o cheiro é uma mistura muito grande, uma mistura de especiarias, uma mistura de incensos, cheiros de incensos. E aí vai, né, de flores. E é impressionante a habilidade deles, do árabes, justamente na formulação dos perfumes, gente. E sem contar que árabe ama perfume. Eles vivem perfumados. Você entra no shopping, passa isso eu senti. O sensorial do cheiro, tanto quanto a parte toda estética, né? E tudo, mas o cheiro, o visual e o cheiro são muito fortes, né? Eles amam perfumes. Então, ou seja, eles adoram comprar perfumes com as embalagens bonitas, porque eles gostam de expor esses perfumes assim, né, na pia do banheiro, ou então numa prateleira. Gente, eu conheço... Faz parte da cultura, Faz né? parte. Eu conheço árabes lá, locais, que, gente, ele tem uma vitrine de perfumes dentro da casa dele. Eu falo assim, dá para você usar todos eles, assim, 365 dias, Ele falou, dá, né? Agora, essa do perfume, com essa novidade aí das especiarias, do óleo, que não tem álcool, agora eu vou ter que voltar para comprar um perfume em Dubai, porque eu não comprei na época. Olha, Dubai, você é super bem-vindo. Mas eu acho que o perfume chegou até você, hein? Ai, não acredito. Gente, não acredito. Trouxe um perfume, fiz questão de comprar. Esse aqui é assim, meu predileto. Ele tem assim, ele é cítrico, mas ele é suave e é uma fábrica de Dubai. Então, tá aqui. Não precisa ir lá só pelo perfume, não. Vai pelo todo. Bem, vou ter que agora arrumar outra desculpa, né? Para voltar, vou lá para comprar a coleção de perfume. Gente, olha a isso. Embalagem. Nossa, e o cheiro. Não, gente, tem cada perfume. Eu amo perfume, mas cada vez que eu fico cheirando os perfumes, eu quero comprar. Eu falo assim, meu Deus. Esse aqui é para não dividir com ninguém. Não, esconde. Não, vou guardar. Mas ele é linda essa embalagem. Olha só, o dourado. A embalagem já é um presente maravilhoso. Gente, olha que coisa linda. Como se pronuncia? Bem. Deixa eu ver. Minha querida, você tá mal. Ver. Não faz comigo. Não sabe, né? Não sabe. Mas você fala um pouco do árabe. Eu sei, mas eu tenho medo de pronunciar errado. O árabe eu ainda não sou tão treinada. Sim. Gente, olha essa embalagem. É linda, eu adoro essa embalagem. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Isso aqui é uma relíquia pra mim. Nossa, eu vou ter que... Vai usar só um pouquinho, uma gotinha em cada lado. Vou, né? Com certeza. E assim, agora eu vou ter que arrumar uma outra desculpa pra voltar, que vai ser ter mais perfumes, não sei, ver mais coisas novas. Não só os perfumes, Diane, mas também você já vai estar vendo mais coisas novas em Dubai.
o tempo inteiro, né? Construções. Existe um gap, né? Existe, assim, a gente fala de um gap, existe um espaço de, também, de tempo, né, entre uma visita e outra. Mas, assim, que você... Também não adianta você chegar e nesse ano e no ano seguinte procurando uma coisa nova. Não, mas Peraí, eu posso espera ir construir. todo ano, não tem problema, não. Eu vou, fico acompanhando a construção, não tem problema. Gente, é maravilhoso, vou te dizer. A sensação de estar no deserto, para mim, é algo, assim, muito diferenciado. Tem uma questão espiritual, eu Tem, acho, sabe? tem. Eu sinto também. Eu tenho uma conexão... quando eu andei naquele retorno, né, a gente teve o prazer de ir em família com a Cláudia Borges, nos acompanhando, nos proporcionando uma experiência muito, muito específica e especial. Quando a gente voltou naqueles jeeps, né? Como jeeps? São assim, carros. Isso. A gente tem algumas experiências diferentes. Sim. Existem algumas empresas que trabalham com os carros, tipo vintage, aberto, tipo as Range Rovers abertas dos anos 50. Aberto, né? Passeando. Aquele vento do deserto, aquela areia batendo. Assim, é algo indizível. A sensação de estar voltando, a gente foi num final de tarde, pegamos o pôr do sol, e aí subimos aquelas dunas maravilhosas, né, com aquele pôr do sol lindo. Chegamos até o acampamento naquela experiência premium, né? Foi muito bom. A experiência premium lá é o que eu mais indico. Sim. Eu acho que não erra. E, assim, você acaba... Porque uma coisa muito legal desse acampamento que você foi, Giane, é que ele é um ecoturismo. É a proposta de ecoturismo. Ele é para te conscientizar. Porque a gente vai para o deserto para ver dunas e aba. Mas embaixo da areia do deserto tem vida. Eu estou falando de insetos, animais, do deserto. Então, as pessoas não imaginam isso. Se a gente for falar dos próprios animais, né, que são encontrados na área do deserto. Então, aquele deserto específico que você foi, você ainda também teve uma mensagem de conscientização, né, realmente da natureza do deserto. Sim. Eu acho ele fantástico. E tive o prazer de ver um escorpião. Eu fui agraciada... Ninguém mais vai querer ir pro deserto, Giane, pelo amor de Deus. Não, foi super tranquilo. Não, foi à distância, foi tranquilo. Giane. Mas foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi tudo muito maravilhoso. A experiência... Te conscientizou muito bem, muito bem. Tipo de mas foi super seguro. O que foi interessante foi olhar para aquelas estrelas, né? À noite, aquela experiência de olhar, ver as estrelas, voltar à noite no deserto. Você acha que não tem caminho, né? Mas impressionante. Tem caminho, voltando, você fica olhando. É indizível, só vivendo para realmente sentir. Eu volto lá 10 mil vezes. E agora, como é que eu faço, Cláudia? Procuro a sua empresa? Claro, agora a gente está com a novidade, né? Além da guia, né, oficial licenciada, a gente tem a empresa, a Signature Tours by Cláudia. E aí eu tenho, inclusive, uma novidade. Nós estamos com ponto de venda, a minha empresa lá de Dubai, nós estamos com pontos de vendas para passeios personalizados em Dubai. Eu acabei de fechar justamente uma parceria com a Garden Turismo. E nós temos a mesma proposta de venda, então, ou seja, hoje eu tenho um ponto de venda para atender todo o Rio de Janeiro. Ai, que maravilha! Fica bem mais acessível. Fica mais acessível porque a Carla, né, que é a dona da Garden Turismo, ela vai dar o mesmo atendimento personalizado linkado ao meu atendimento. Sim, ela está atendendo aqui para chegar lá e você já receber com toda a conexão. Exatamente. E pronta. a gente vai trabalhar na mesma, vamos dizer assim, na mesma proposta. Sim. E a Carla, ela teve que até que aprender um pouco assim do estilo da minha empresa para a gente conseguir fazer essa parceria, porque a agência dela é maravilhosa, né? Sim. E foi muito legal essa oportunidade. Então, hoje, os cariocas podem procurar, porque vai estar indo num ponto de venda da minha empresa no Rio de Janeiro, o que é muito legal. Sim, sim. Apesar de você ser sempre muito acessível, agora ficou mais acessível ainda, porque você já vai direto aqui, já monta todo o seu hotel, tour. Entra já a passagem. Então, a Carla, a Garden Turismo, ela vai fazer isso. E assim, linkada ao meu atendimento, ao meu trabalho lá com a minha equipe em Dubai.
Nossa, maravilhoso. Agora, então, tá mais... Tá mais fácil. Tá mais fácil de chegar até mim, vamos Sim, dizer assim. sim, de chegar até você. Apesar de que é fácil, mas muitas pessoas que talvez não conhecem Exato. ficam com aquela dificuldade da escolha. Ah, será que vai dar certo? Será que eu vou chegar lá, essa guia realmente vai ser quem eu tô pensando? Exato. Mas essa foi a intenção, Giane, porque quando você vai comprar uma coisa pela internet, um produto, um passeio, você sempre tem aquela desconfiançazinha, né? Sim. E por mais que eu faça, quando o cliente ele me procura, a primeira coisa que eu falo, vamos fazer uma reunião, vamos fazer um vídeo para você me conhecer, eu te conhecer, porque é legal. Ele vai ver que existe uma pessoa ali por trás disso tudo. Ele vai ver o que é uma empresa séria. Sim. Então, assim, às vezes o ponto de venda, ele dá essa credibilidade muito mais. Claro que vocês podem me procurar também diretamente, não tem problema, mas com esse ponto de venda, vai te dar mais opções do seu pacote que você comprar para você ir para Dubai, por conta do hotel e da passagem. Já no meu, se você vier diretamente para mim, ok, eu vou te dar os passeios. Mas por que já não aproveita, já não faz tudo de uma vez só, já saindo aqui com a cabeça tranquila? Então já dá para se programar, viu? Já dá para se programar, já dá para ir lá, já dá para pensar. Assim, eu sempre quando monto uma viagem, eu faço o seguinte: primeiro eu faço todo o mundo ideal do que eu gostaria de vivenciar. Isso. Busco uma pessoa, realmente eu não consigo montar coisas pela internet, acho muito inseguro. Busco uma pessoa especializada, uma empresa. Até porque, Giane, Dubai é um destino que não dá para você não ficar sem guia. Você não vai andar na rua facilmente lá. Tem distância, você precisa de carro para você se deslocar para os principais pontos. Você chega na parte antiga da cidade, você se perde se você não tiver um guia. Quantas vezes no mercado de especiarias de ouro eu encontro brasileiros lá, poderia me informar onde é que fica isso? E eu falo, você não está com guia, né? E nem vai viver a experiência de uma maneira plena. De com levar certeza. a mensagem. A história em Dubai é muito importante. A história, assim, ela vai compor essa experiência. Sem essa história, você vai passar pelos lugares, apenas passar. E aí é uma experiência que você vai viver, vai perder. O conforto de você estar se deslocando com uma pessoa praticamente que trabalha lá, local, que já vai te levando para os pontos certos. Você ganha tempo. Você ganha tempo para quê? Para acrescentar outros passeios, restaurantes. Porque se você for por conta própria, se você se perder, quanto tempo vai levar? Não conseguir chegar no lugar, vai ficar sempre faltando e você vai ver... passou vai perder tempo, vai perder tempo. Ainda mais como você está dizendo que hoje os destinos são vários, né? Que fazia em 4 horas, hoje não se faz mais, né? Fazia em 4 dias, hoje precisa ter 5, 6, né? Digamos assim. Então, Cláudia, olha, foi um prazer inenarrável estar com você aqui. Não é sempre que a gente pode estar assim no presencial aqui, né? A gente poderia fazer só virtual, mas ela está aqui no Brasil justamente para fechar. Eu não sabia por que você estava aqui. Eu vim justamente para fechar essa parceria também. Estou visitando também as outras agências que já são parceiras minhas, né, assim, de muitos anos. Vou estar revendo, né, as pessoas. Mas essa parceria foi muito importante para a minha empresa, porque é o primeiro ponto de vendas de uma empresa, de uma agência de turismo em Dubai, assim, com parceria com uma outra aqui. Então, nosso nome legal. Hoje, tanto o meu, né, da minha empresa, quanto da Garden Turismo, nós estamos conectados. Então, vamos Dubai. Deixar aqui seu Instagram, seu site, como é que a gente te acha? A gente vai colocar aqui também, mas qual é o teu Instagram hoje? Hoje eu estou trabalhando com o Dubai by Cláudia. Esse Instagram já tem muitos anos. Eu gosto muito de trabalhar com ele, porque as pessoas me conhecem dessa forma lá, né? Então, ou seja, Dubai by Cláudia. @Dubai by Cláudia. E o site da Signature Tours by Cláudia.com. Então, vocês podem ver, porque lá vocês vão ver todo o currículo da Cláudia, né? Tá bem explícito lá. E entrar em contato, marcar um call para entender melhor, inclusive para tirar as dúvidas, né? Isso. Geralmente, quando as pessoas mandam a mensagem para o Instagram, que entra, né, no inbox, eu sempre direciono para o telefone da empresa. Eu não faço o atendimento já, assim, direto no Instagram. Ela faz o contato e eu busco ela pelo WhatsApp, porque fica mais formalizado essa comunicação entre o cliente e eu, aí, no caso, a empresa também.
Gente, então assim, eu indico, né? Porque já vivi a experiência e ainda mais agora com essa novidade, que eu tô super feliz. Não, eu vou vai voltar, ser você sabe que eu vou voltar em Dubai, né? Não, realizei meu sonho, realizei, assim, e muito obrigada por esse tempo aqui, por essa oportunidade, por acreditar no meu trabalho, porque você acreditou no meu trabalho. E, assim, muito obrigada. Nossa, maravilhoso. Agora eu vou curtir, né? Que assim, é sexta-feira. Todo mundo que vai te assistir vai começar a mandar mensagem. Qual é o nome desse perfume? Eu não consigo ler o nome, então eu posso colocar depois na internet, assim, uma fotinha. Mas, de verdade, eu já vou agendar meu destino. Vamos já marcar aqui. Vamos acabar. Bem, tudo acaba em pizza, né? A gente vai comer uma pizza e aí a gente já vai marcar o destino lá, a data, já como eu faço tudo programado, a gente vai programar e já... Aproveita, já buca logo, porque as minhas datas para o meu atendimento presencial são concorridas, hein? Eu tenho uma equipe de guias que, se caso eu não estiver disponível, vão te atender mais. Se você quiser a Cláudia, corre. Eu quero a Cláudia. Vamos fechar. Gente, muito obrigada, muito obrigada. E a gente vai continuar aqui no nosso papo para programar essa viagem. Obrigada.